maravilhosa. E quando o irmão Silvio aqui, no início, ele começou a falar sobre o rei Saul, então os irmãos vejam o que acontece no coração do homem que se afasta de Deus. Ele vendo que ele já tinha praticamente perdido a guerra, desesperado. Deus não falava mais com ele devido à sua desobediência. Ele vai procurar um necromante, ou seja, uma feiticeira. Já na época de Moisés, o Senhor ordenou que fosse tirado do meio do povo aquele consultava os mortos, porque isso é uma falácia, uma mentira. Os mortos não falam dos que estão vivos. Geralmente ali se levanta, se manifesta um espírito demoníaco que diz que aquele ente que morreu. Se fosse assim, seria fácil descobrir muitas mortes, assassinatos, se o morto voltasse a falar com os vivos. Então nós vemos que nosso país é um dos países mais espíritas do mundo, é o Brasil. Então isso acontece quando a pessoa se debanda, quando a pessoa passa a não buscar a Deus, vai desobedecer. O rei Saul tinha tudo para ser um rei abençoado. Se nós olharmos a história, Davi só foi rei de Israel por Saul desobedecer a Deus. Quando nós começamos a olhar a diferença entre os dois, ambos reinaram durante 40 anos, tanto Davi como Saul. Nós podemos dizer que o nome de ambos tem um significado grande. Davi, a palavra de Deus vai nos mostrar que foi um homem amado por Deus, e o próprio nome significa amado por Deus. E o nome de Saul não foi diferente, significa pedido por Deus. A escolha de ambos, a escolha de Davi foi uma escolha, a Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus, porque Deus amava Davi, porque quando Davi pecava, ele se arrependia. E Deus quer de nós o quê? Um verdadeiro arrependimento. Mas quando Saul pecava, ele insistia em errar, em pecar, em desobedecer o Senhor. Saul, o seu chamado foi impedido no povo. O povo não queria uma teocracia, porque era o governo de Deus, Deus dominava sobre o seu povo, mas o povo queria um rei sobre eles. Então Deus ouviu o pedido do povo. A escolha de Davi foi uma escolha divina. E Davi colocou no seu coração buscar a Deus, mas Saul desobedecia. Quando Israel deveria guerrear com os filisteus, e Saul deveria esperar 7 dias até que Samuel viesse sacrificar a Deus, mas ele não esperou o 7º dia, ele antecede, ele não espera Samuel vir sacrificar. Quem poderia sacrificar? Somente Samuel, porque era o sacerdote, profeta, era o juiz daquela nação. Mas ele desobedece e ali desagrada em todo lugar de Samuel, e Deus repreende, ele começa a perder o seu reino. Então Saul perdeu a graça de Deus, perdeu a presença de Deus na sua vida. Então o perigo disso era acontecer na vida do crente. Saul não teve inimigos. Se nós olharmos, o maior inimigo de Saul foi o próprio Saul, cedendo a desobediência, entrando pelo caminho do pecado. Como eu disse há um certo tempo aqui, que o maior inimigo nosso somos nós mesmos. Quando nós olhamos no espelho, nós vemos que nós mesmos provocamos às vezes os nossos caminhos, entrando desobedecendo a Deus. Então esse rei, ele tinha tudo para ser abençoado por Deus. Deus quer nos abençoar, mas Deus não ama o pecado, Deus não ama a desobediência. Tem que haver temor em nossos corações. Davi pecou, ele errou. No Salmo 51, o espírito dele chorou, ele se quebrantou, porque ele dizia: Senhor, eu posso perder tudo que tu me deste, mas eu não posso perder a tua presença, eu não posso perder a presença do teu glorioso Espírito Santo. Temos que ter o Senhor na nossa vida, Ele é nosso guia. Pode vir as tempestades, os vendavais, mas Ele está conosco, porque Ele é o nosso refúgio e fortaleza nos dias das tempestades da angústia. Mas Saul não soube esperar no Senhor. Davi sabia esperar nos momentos difíceis. Ele esperava quando ele estava naquela caverna de Adulão, ele esperou no Senhor. Quando o próprio rei Saul, o
o perseguiu, ele não quis matar Saul na oportunidade dele, mas ele soube esperar no Senhor. Ele foi sensato, mas ao contrário do rei Saul, ele, desesperado, foi procurar uma necromante, uma feiticeira. Ele fez um sacrifício que ele não deveria fazer. Ele estragou o seu filho, enquanto Davi amava o seu soldado. Davi sabia amar as pessoas. Então nós vimos aqui comparações gritantes entre esses dois personagens. E eu pergunto nesta noite: quem você tem sido? Um Saul ou um Davi? Aleluia. Quem você tem sido? Quantas vezes as pessoas começam a ter uma carreira, mas no meio dessa carreira começa a tropeçar e começa a desobedecer a Deus. Mas Ele é o Deus que nos fortalece. Que nós sejamos como Davi, um crente segundo o coração de Deus, mesmo nas nossas falhas, mas que nós estejamos prontos a repreender. Quem nunca pecou aqui? Quem nunca falhou aqui? Todos nós falhamos. Quantas vezes nós nos obedecemos, Senhor? Mas temos que ter um coração quebrantado como Davi. Senhor, eu pequei, tem misericórdia, perdoa, restitui-me o teu Espírito Santo. Nós pecamos todos os dias, falhamos. Quantas coisas que nós falamos ou praticamos que nós não devíamos ter falado, praticado, isso acontece na minha vida, na sua vida. Mas Deus está pronto a perdoar, porque Ele é o nosso advogado. O Senhor, o justo Deus poderoso, Ele está aqui para nos perdoar nesta noite. Vamos colocar sobre os nossos pés. Se até agora você tem sido um Saul, você tem trilhado um caminho como Saul, desobedecendo o Senhor. Mas nesta noite, que sejamos como Davi, o ungido de Deus, o homem segundo a vontade de Deus. Pai amado, Pai eterno, estamos aqui na Tua presença, Senhor. Ouvimos a palavra do Teu Senhor tem ministrado, Pai, aos nossos corações. Saul, um homem que tinha tudo para dar certo, estava brilhando ali, Tu queria abençoá-lo, Tu queria conduzi-lo, mas ele recusou a obedecer, a ouvir o profeta Samuel quando repreendia, e ele persistia a andar no erro, o que levou uma grande tragédia, Senhor, ele tirando a própria vida. Mas do outro lado está, Senhor, Davi, aquele jovem, Senhor, que Tu mandou ungir, chamar. Ele pecou, ele errou como nós pecamos, mas ele, Senhor, se arrependeu. Ele entrou pelo caminho da obediência, ele se quebrantou, ele não queria perder a Tua presença, porque ele sabia que o crente, o homem, aleluia, que serve a Ti, não pode viver longe da Tua presença. E Tu restituiu a alegria da salvação no coração de Davi. Ele morreu, diz a Tua palavra, alegre e feliz, enquanto Saul tirou a sua própria vida, perdendo ali a Tua presença com ele. Que Tu, Senhor, venha nos quebrantar, que nós venhamos arrepender dos nossos pecados e que sejamos homens abençoados. Oh Deus, Igreja Santa, irrepreensível para o grande dia da Tua volta. Abençoa-nos, ó Deus, perdoa todos os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar salve de palmas para Jesus. Vamos continuar de pé. Que Deus possa abençoar todos. Aleluia, Deus.